Olha... E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar um monte sobre Vingadores Ultimato, a conclusão do primeiro grande arco de filmes de heróis da Marvel, que começa lá em 2008 com o Homem de Ferro e encerra aqui, abrindo terreno para a próxima geração de super-heróis. O barulho que a Disney conseguiu fazer com esse filme, olha, tá de parabéns, viu? A última vez que eu me lembro de um filme ter causado tanta comoção assim foi lá em Titanic, hein? Se você é mais velho, provavelmente você vai lembrar que aquele filme invadiu todas as rodas de conversa e todo mundo só falava naquilo. A mesma coisa tem acontecido desde a última semana antes do lançamento até agora, o primeiro final de semana de estreia, só se fala em Vingadores. E dado o desempenho do primeiro final de semana desse filme, eu posso falar pra vocês seguramente, esse filme passa fácil dos 2 bilhões de dólares em arrecadação mundial. E tem grandes chances, inclusive, de destronar o Avatar aí com seus 2,78 bilhões. O que vocês acham? E só pra vocês terem uma ideia, nesse primeiro final de semana de estreia, ele faturou 1,2 bilhões de dólares no mundo todo. O Ultimato quebrou vários recordes, inclusive o de maior estreia fora dos Estados Unidos, que antes era do Velozes e Furiosos 8. Ele quase dobrou esse desempenho. Além disso, também é o maior lançamento 3D, o maior lançamento IMAX, a maior arrecadação no final de semana e mais vários outros recordes. Eu não vou ficar entrando muito no detalhe de números, eu fiz um post e coloquei lá na nossa página do Facebook, então se você quiser ver todos os recordes quebrados pelo Ultimato, vai lá e dá uma conferida, beleza? Bom, e antes da gente entrar nessa chuva de spoilers que vai ser esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e comenta aí, você já foi ver o Ultimato? Você gostou? Quais são as suas expectativas para essa nova fase da Marvel aí no cinema? Me conta tudo aí nos comentários pra gente conversar. Combinado? Para fechar esses 11 anos de história do MCU e seus mais de 20 filmes, a Marvel caprichou. A gente tem uma tonelada de fanservice, easter eggs, referências, cameos e comebacks pra tudo com telado também. E o fato deles terem conseguido trazer alguns figurantes de luxo, que são personagens de outros filmes que fizeram aí só uma pontinha, às vezes até sem fala, foi muito legal pra gente conseguir manter essa unidade. Mostra que a Disney é muito focada em cumprir o propósito dela. Esse filme é aquele tipo de filme que eu sempre falo pra vocês. Ele te recompensa por você conhecer a história. Quanto mais você conhece, mais graça você vai achar. E no caso aqui específico, se você conhece muito, é quase como se você tivesse ganhado na loteria. E pra começar, eu trago algumas referências que você pode conferir aí no Vingadores Ultimato. A primeira dela é lá nos anos 70, quando o Capitão América e o Homem de Ferro voltam. Na mesa do Dr. Pym, que é o personagem do Michael Douglas rejuvenescido, a gente tem o capacete clássico do Homem-Formiga dos quadrinhos. Aliás, esse trecho é bastante interessante, porque ele ainda traz o Howard Stark, a Peggy Carter e o Jarvis, que era o mordomo do Howard e acabou virando depois o robô assistente do Tony Stark nos primeiros filmes. E é nessa parte também que a gente tem a aparição final do Stan Lee. Ele é um hippie setentista que está dirigindo um carro, ele passa na frente da base militar, faz lá o sinal de paz e amor e fala: faça amor, não faça guerra. E assim a gente se despede de vez aí do dono da porra toda. Lembra do espantalho do Thanos que apareceu em todos os trailers? Pois é uma referência direta aos quadrinhos do Guerra Infinita. E lá essa cena também existe, é exatamente do mesmo jeito. A primeira morte do Thanos no Ultimato também é uma referência, só que é o filme anterior. Dessa vez o Thor vai na cabeça, coisa que ele não fez quando teve a oportunidade. E o resultado foi uma das cenas de violência gráfica mais marcantes do MCU, com certeza. E quando o assunto é filme, o Ultimato tem bastante referência. Quando eles estão discutindo sobre viagem no tempo, o De Volta para o Futuro 2 é citado. Além dele, vários outros filmes que abordam o tema de viagem no tempo são abordados, mas depois, mais adiante, a gente descobre que a mecânica no Vingadores vai funcionar um pouquinho diferente. Quando o Tony Stark chama o Thor gordo de Lebowski, ele tá se referindo ao personagem do Jeff Bridges no filme O Grande Lebowski. Aliás, o Tony Stark, ele é cheio das referências de filme aqui, viu? Numa outra passagem, quando eles estão em 2012, ele e o Homem-Formiga pra buscar o Tesseract, ele chama o Homem-Formiga de Tumbalina, que nada mais é que a polegarzinha ou a mindinha aí pra quem conhece. Pois é, e o Homem-Formiga ainda é chamado até de Stuart Little e vários outros nomes ao longo do filme. Voltando lá pra viagem dos anos 70, o Capitão América usa um uniforme pra se disfarçar e esse uniforme tem um nome, Roscoe. Esse nome é de um cara que também foi Capitão América durante um período em que o Steve Rogers mudou de nome, virou Nomad. O Roscoe Simons durou pouco tempo. Quando o Caveira Vermelha retornou da morte, ele pegou esse cara,
torturou e matou só para chamar a atenção do Steve Rogers. Durante o filme, a Nebulosa diz que Vormir é um domínio da morte e faz parte aí do centro do espaço celestial. Isso pode querer dizer alguma coisa pra gente sobre o filme dos Eternos, que tá planejado aí pra fase 4 do MCU. Nos quadrinhos, os Celestiais são uma parte muito importante da mitologia cósmica da Marvel, e os grandes responsáveis pela criação dos Eternos, que são uma raça de humanoides super fortes e sem idade. E o Thanos, inclusive, é um descendente deles. A caminho de Vormir, em 2014, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, enquanto estão pilotando a nave, eles dizem que estão longe, bem longe de Budapeste. E isso é uma referência ao Vingadores quando eles estão lutando lá em Nova York, eles têm esse diálogo. Outra referência, mas agora aos quadrinhos mais recentes, é a cena em que a Capitã Marvel pega a manopla do destino no final e se junta com outras mulheres, todas as outras mulheres vivas, para enfrentar o exército do Thanos. Esse trecho pode estar acenando aí pro A-Team, que é um grupo formado pela elite feminina da Marvel. Será que a gente tem filme vindo por aí? Quem sabe? A gente também tem alguns easter eggs relacionados aos bastidores. Um deles é a participação tanto do Joey Russo, que é um dos diretores, quanto do criador do Thanos. Na hora que o Capitão América tá no grupo de apoio, o cara que dá o testemunho sobre o marido dele é o Joey Russo, e é abertamente o primeiro personagem homossexual do MCU. Importante lembrar que o Joey Russo já fez um outro cameo no MCU antes, lá no Soldado Invernal. Ele aparece junto com a Viúva Negra. E além dele, rolou um cabidão de emprego aí. A filha dele interpreta a filha do Gavião Arqueiro. Será que vai ter desenvolvimento dessa personagem? No campo dos cameos, a gente tem duas participações bem interessantes. A primeira é da Yvette Nicole Brown e a segunda é do Ken Jeong. Os dois atuaram na série Community, onde os irmãos Russo são produtores executivos e dirigiram vários episódios. Outros atores dessa série, inclusive, já fizeram participações no MCU. Você sabe de algum? Comenta aí embaixo. No funeral do Tony Stark, bem no finalzinho do filme, a gente tem vários personagens do MCU aí prestando sua homenagem, e no meio deles tem um adolescente que tá ali avulso. Esse cara é o menino que fez uma participação lá no Homem de Ferro 3, e é o mesmo ator, inclusive, que interpreta. E ainda no funeral do Tony, a filha dele, ela diz que ela quer cheeseburger, que ela tá com vontade de comer. Que é uma referência ao primeiro Homem de Ferro, quando o Tony Stark se salva e diz que ele quer comer um sanduíche americano, um cheeseburger. E outra referência marcante ao primeiro filme é a hora que o Tony Stark vai estalar os dedos. Ele diz: "Eu sou o Homem de Ferro", que é exatamente a última frase que ele diz no final do primeiro filme. Na cena do elevador em 2012, quando o Capitão América vai pegar o Tesseract do grupo da Hydra infiltrado, em vez dele ter aquela cena de combate que teve nos Vingadores, ele simplesmente chega no ouvido do cara, né, do careca que tá lá, e fala "Hail Hydra", que é, além de uma informação dele por ter vindo do futuro, uma referência aos quadrinhos polêmicos aí que retrataram o Steve Rogers como um membro infiltrado da Hydra. E no final, nada de cena pós-créditos. Em vez disso, a gente tem o logo da Marvel estático e um barulho de ferro batendo contra ferro, que nada mais é que o mesmo ruído do Tony Stark forjando a sua primeira armadura no primeiro filme do Homem de Ferro. Uma baita homenagem ao filme que tornou todo esse universo possível, né? E sobre a linha do tempo, esse filme se passa em várias épocas, graças ao reino quântico que possibilitou a viagem no tempo. As regras aqui não são iguais aos filmes que a gente conhece. Em Ultimato, quando você viaja para o passado, você cria uma bifurcação na linha do tempo. Ou seja, a outra realidade ainda vai acontecer, mas quando você interferiu, você criou uma nova linha do tempo. E aí o que acontece? Se você do passado morrer, não vai interferir no você do presente. Porque apesar de você ter voltado para o passado, esse é o seu futuro. Complicado, né? Mas não é tanto não, porque no filme você vai entender muito bem. E a gente tem um exemplo muito claro de como ele funciona quando a nebulosa do presente mata a nebulosa do passado. E nesse vai e vem, morre e volta, tem uma ponta que ficou bastante estranha. No final do filme, o Peter Parker aparece na escola e encontra o Ned. E os dois ainda estão no colegial. A explicação que uma fonte da Marvel deu para o IGN é que todo mundo da escola sumiu quando o Thanos estalou o dedo. Uma baita resposta preguiçosa e que não parece ser muito uma coisa planejada, já que o Ned fala que tá muito feliz em ver o Peter Parker de volta. Outra ponta que ficou aberta, mas que é proposital, foi o desaparecimento do Loki com o Tesseract lá em 2012. Isso pode indicar pra gente a volta do Loki na forma cuzona dele ao MCU, ou uma porta de entrada pra série dele no Disney Plus que vai rolar. E uma vez que o Loki do presente tá morto definitivamente, faz bastante sentido, né? E já que o assunto é personagem, vamos falar de alguns aqui? A Variety publicou recentemente que conversou com uma fonte na Disney que confirmou a existência de um projeto para uma série com o Gavião Arqueiro
passando o seu manto para uma sucessora. A ideia é que essa série, assim como a do Loki, seja exibida também no Disney Plus, só que vai ser uma espécie de minissérie. Por enquanto é melhor tratar isso como rumor, porque no filme a gente vê ele treinando a filha dele, e a fonte da Variety disse que é a Kate Bishop, que é uma personagem dos quadrinhos aí, que faz parte de um grupo dos Jovens Vingadores, que também é uma possibilidade de filme, mas que eu acho que não deva acontecer tão cedo, uma vez que com a compra da Fox a gente tem X-Men, Quarteto Fantástico e vários outros personagens voltando para casa. E ainda no campo das séries a gente vai ter o WandaVision lá no Disney Plus também, que é uma série da Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, e do Visão. E não, o Visão não voltou no Vingadores Ultimato, mas vale lembrar que lá na Guerra Infinita a Shuri fez upload de toda a memória do cara, e isso viabiliza a volta dele. Saindo das séries e entrando pro universo dos filmes, um personagem que vai ter um futuro bem interessante aí é a Gamorra. Aquela que a gente já conhece, tá bem afeiçoado, ela morreu definitivamente no Guerra Infinita, e a nova que surgiu é a de 2014, a mesma lá do primeiro filme do Guardiões da Galáxia, volume 1. O interessante aqui é que o paradeiro dela no final do filme não ficou muito claro. E a gente tem o Quill procurando ela no final do filme. Provavelmente isso vai impactar no terceiro filme de Guardiões da Galáxia, quando a relação deles vai ter que ser toda revista. Uma grande chance para tudo ser diferente. A entrada do Thor pro time, deixando a Valkyria como líder do povo de Asgard, também muda bastante as coisas e abre uma possibilidade. Você lembra que o Thor faz um trocadilho de Guardiões da Galáxia com Asgardians of Galaxy? Pois é, esse trocadilho é real, existe inclusive uma série de HQs com esse nome. Será que vai? Se vai eu não sei, o que eu sei é que todo mundo antes do filme estrear especulou aí sobre a morte do Capitão América e do Homem de Ferro, mas ninguém pensou que a Viúva Negra poderia ser uma vítima, especialmente por conta do filme solo que ela vai ter logo mais. E com o fechamento desse filme, a gente já pode concluir que esse novo filme ele vai ser um prequel, certo? Porque não vai ter outra forma. Mas não pensa que esse filme vai ser bobeirinha não, viu? Mesmo falando do passado, esse filme abre algumas possibilidades pra gente, como por exemplo, a inclusão de novos personagens. Um deles, que eu chuto que pode muito aparecer nesse filme, é o Demolidor, uma vez que nos quadrinhos eles já foram um casal. Junta isso com o fato da Disney ter cancelado as séries da Netflix, o rumor é forte. Sobre o Capitão América, a gente viu ele voltar no tempo para levar as joias de volta e ele acabou decidindo ficar por lá para ter uma vida normal. Essa decisão também abre algumas possibilidades. A primeira é ele ter se tornado um diretor da SHIELD, como acontece nos quadrinhos. O segundo é ele rejuvenescer mais pra frente graças ao cubo cósmico e virar o Capitão América de novo. E a terceira e mais provável é que ele fique quietinho e deixe o Sam Wilson aí ser o novo Capitão América, já que o próprio Steve Rogers entregou o escudo dele pro cara. E pra fechar, um outro personagem que não deve voltar tão cedo ao MCU é o Thanos, e pra mim vai fazer muita falta, não sei pra vocês, me conta aí. Se você concorda, discorda, ou você quer deixar a sua opinião sobre esse vídeo ou sobre Vingadores Ultimato, aproveita para usar os comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e não perde nada do que vem por aí, beleza? Então é isso, é o que eu tenho pra dizer sobre Vingadores Ultimato, a gente se vê no próximo vídeo e até já!